Há 2 anos eu fiz um vídeo sobre os times brasileiros com mais títulos internacionais. E hoje, na atualização do ranking, irei fazer diferente. Desta vez também serão contados os títulos nacionais. Ou seja, hoje você vai descobrir quais são os 24 times brasileiros com mais títulos nacionais e internacionais oficiais. Eu digo oficial porque mais uma vez irei levar em conta apenas competições chanceladas por organizações como a FIFA, a Conmebol, a CBF ou a CBD. Ah, e mais um detalhe, também não serão contados torneios classificatórios e nem campeonatos de acesso como a Série B, a Série C ou a Série D. Muito bem, sem mais delongas, vamos começar pelas equipes com um título, e a primeira delas vem de Chapecó e Santa Catarina. Eu falo da Chapecoense, equipe que tem como grande conquista a Copa Sul-Americana de 2016. Porém, este grande título veio de uma péssima forma. Como todos vocês sabem, a Sul-Americana de 2016 foi concedida pela Conmebol e pelo Atlético da Colômbia como uma homenagem aos atletas vítimas do terrível acidente com o avião dos catarinenses. Outra equipe com um título é o Paysandu, clube campeão da Copa dos Campeões em 2002. Esta antiga competição nacional reunia os campeões e melhores colocados das Copas regionais. Torneios como a Copa Rio-São Paulo, a Copa Centro-Oeste, Copa Sul-Minas, Copa do Nordeste e Copa Norte. Na decisão de 2002, o maior título do Papão foi conquistado em cima do Cruzeiro na final. Do norte, vamos voltar a Santa Catarina para falar do Criciúma, clube que em 1991 foi campeão da Copa do Brasil. Naquela final, o Tigre superou o Grêmio pelo critério do gol fora de casa. Ainda no sul, Caxias do Sul é a casa do Juventude, um clube que também foi campeão da Copa do Brasil, no ano de 1999. Na decisão nacional, o Papo venceu o Botafogo do Rio de Janeiro. Entrando no estado de São Paulo, Santo André fica nos arredores da capital, e o time local, o Esporte Clube Santo André, também foi campeão da Copa do Brasil, no ano de 2004. O Ramalhão levou o troféu após vencer o Flamengo na decisão. No ano seguinte, em 2005, foi a vez de outro clube do interior paulista fazer história. Agora de Jundiaí, eu falo do Paulista Futebol Clube, que também conquistou a Copa do Brasil. O Paulista de Jundiaí venceu o Fluminense na final da competição. E entre os clubes com apenas um título, com certeza os maiores são o Guarani e o Coritiba. O Guarani Futebol Clube é de Campinas, também no interior paulista. E em 1978, a equipe campineira foi campeã brasileira. O Brasileirão do clube veio após o Bugre derrotar o Palmeiras na final nacional. Por sua vez, o Curitiba Futebol Clube foi o grande campeão brasileiro de 1985. Naquela época, o Coxa derrotou o surpreendente Bangu do Rio de Janeiro na decisão. Antes de partirmos para os clubes com 2 títulos, eu quero falar de 2 times alternativos e que venceram campeonatos um pouco diferentes. Torneios que são considerados oficiais por algumas organizações, mas também não são oficiais para outras. O primeiro dos 2 é o América Futebol Clube, o América original, que no ano de 1982 venceu o Torneio dos Campeões da CBF, uma competição de edição única que reuniu os campeões e vices de antigos torneios nacionais e do torneio Rio-São Paulo. Enfim, o Mecão venceu a final contra o Guarani de Campinas, e este é um título nacional. Mas o América ainda tem um outro título, este internacional. Em 1962, o Alvirrubro venceu a International Soccer League, uma competição realizada em Nova York, nos Estados Unidos, e organizada pelo milionário local. Aquela competição contou com 12 times de 12 países diferentes, e o América foi convidado por ter sido campeão carioca em 1960. Pois bem, na final da International Soccer League, o clube do Rio de Janeiro venceu o Belenenses de Portugal.
Já o segundo caso é ainda mais exótico. Você já ouviu falar do Clube Atlético Paulistano? Se ainda não conhece, saiba que o Paulistano é de 1900 e no passado já foi um dos maiores times de São Paulo. Antes dos 4 gigantes da cidade, o primeiro CAP e também primeiro Atlético com H já tinha vencido 11 campeonatos paulistas e até hoje fica apenas atrás dos 4 grandes em conquistas. No ano de 1920, o Paulistano foi campeão do Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões. Sim, isso existiu, e talvez tenha sido a primeira espécie de competição interestadual do Brasil. Organizado pela Confederação Brasileira de Desportos, o Torneio Nacional de Clubes reuniu os campeões gaúcho, carioca e paulista de 1919. Após um triangular com 2 jogos para cada clube, o paulistano sagrou-se campeão brasileiro. Agora eis a questão: os títulos do América e do Paulistano valem ou não? Fica a seu critério decidir. Muito bem, voltando à rota normal, vamos para os clubes com 2 títulos nacionais. O primeiro é o Sport Clube do Recife, time que em 1987 foi campeão brasileiro. A polêmica Copa Brasil de 1987 é um dos torneios mais controversos do futebol nacional, mas de forma oficial, o campeão nacional daquele ano foi o Rubro Negro de Recife. Agora, longe de discussões, quase 20 anos depois, em 2008, o Sport conquistou a Copa do Brasil. A Taça Nacional veio após o Leão superar o Corinthians na decisão. Já em Salvador, capital da Bahia, fica o Sport Clube Bahia, equipe bicampeã brasileira. Na primeira vez, em 1959, o tricolor de aço superou o Santos de Pelé na final. 29 anos depois, em 1988, foi a vez do Bahia derrotar o Internacional na decisão do Brasileirão. Agora, partindo para as equipes com 5 títulos, aqui também estão 2 clubes. O primeiro é o Clube Atlético Paranaense, que apesar de estar afundado na Série B deste ano, nos últimos tempos conquistou grandes títulos. Em 2001, o Furacão venceu seu primeiro e único campeonato brasileiro. Na época, o CAP venceu na final a sensação do momento São Caetano. Em 2019, o Atlético venceu a Copa do Brasil, após derrotar o Internacional na grande final. Nos anos de 2018 e 2021, o rubro-negro foi bicampeão da Copa Sul-Americana, em 18 superando o Júnior Barranquilla da Colômbia e em 2021 derrotando o Bragantino do Brasil. O 5º título atleticano foi a Levain Cup, que você goste ou não é um torneio oficial. Ele reunia o campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Copa da Liga Japonesa. Em 2019, o Furacão venceu o Shonan Bellmare por 4-0. Quem também tem 5 troféus é o Botafogo de Futebol e Regatas. O alvinegro carioca sempre foi tradicional e já era dono de 2 campeonatos brasileiros, em 68 e 95. O Fogão também tinha vencido a Copa Conmebol de 93. Porém, o clube da Estrela Solitária estava há quase 30 anos sem conquistar nada muito importante. Isso até virar SAF e o Pix cair na conta. Em 2024, o Botafogo viveu uma apoteose, finalmente conquistando seu 3º campeonato brasileiro. E para fechar o ano com chave de ouro, o alvinegro venceu a tão cobiçada Copa Libertadores da América pela primeira vez. O torneio continental veio após o clube vencer o Atlético Mineiro na decisão. Ainda na cidade do Rio de Janeiro, vamos falar do Fluminense Futebol Clube, equipe dona de 8 títulos. O tricolor carioca venceu 4 vezes o Campeonato Brasileiro. Em 2007, eles também conquistaram uma Copa do Brasil, após derrotar o Figueirense por 2-1 no agregado. Fora do Brasil, o Fluminense ainda venceu uma Recopa Sul-Americana em 2024, mas o seu grande momento foi um ano antes, quando conquistou o maior título da sua história, a Copa Libertadores de 2023. Após o trauma da perca do título em 2008, o Continental em 23 veio após uma vitória sobre o Boca Juniors no Maracanã. Por fim, o 8º título do Flusão é ela. Sim, a famosa Copa Rio, que para desgosto de alguns e alegria de outros, foi um torneio internacional e também oficial. A Copa Rio reuniu clubes de 7 países europeus e da América do Sul, e foi organizada pela CBD. O Fluminense chegou à final e foi campeão, após vencer o Corinthians por 4-2.
Agora quero falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, dono de 9 títulos. Nacionalmente, o Cruz Maltino venceu a Copa do Brasil em 2011. Título este ganho em cima do Coritiba, através do gol fora de casa. Apesar da fase horrível que o clube vive, o Vasco é tetracampeão brasileiro, com os títulos de 74, 89, 97 e 2000. Fora do país, o Vasco da Gama mostra o quanto foi grande nos anos 90 e nos anos 2000. Em 98, o gigante venceu a Copa Libertadores, com certeza o maior troféu de sua história. O Continental veio após o clube derrotar o Barcelona do Equador na final. Os cariocas também venceram uma Copa Mercosul no ano 2000. Mas de todos os títulos vascaínos, os mais diferentes foram conquistados há mais de 70 anos. Em 1948, o Vasco foi o primeiro time do Brasil, da América e de todo o mundo a conquistar um torneio continental. Eu me refiro ao Campeonato Sul-Americano de Campeões, um torneio realizado no Chile, em que 7 times da América do Sul participaram. Nele estavam os principais campeões locais de cada país, e ali seria definido qual seria o campeão continental. Disputado em pontos corridos, o Vasco foi o vencedor de forma invicta. O elenco vascaíno era tão forte que ficou conhecido na época como o Expresso da Vitória. Muito bem, 5 anos depois, em 1953, a famosa Copa Rio deu lugar ao torneio octagonal Rivadavia Correia Meyer. O Vasco foi o campeão da Copa Rio modificada, e na final eles enfrentaram o São Paulo, vencendo por 3-1 no agregado. Agora vamos falar dos clubes com 11 títulos. A primeira vem de Belo Horizonte, é o Clube Atlético Mineiro. O Galo das Minas Gerais venceu 3 Brasileirões, em 37, 71 e 2021. Em 1978, o clube também conquistou uma Copa dos Campeões do Brasil, torneio único que reuniu 3 campeões brasileiros da época: o Atlético de 71, o Vasco de 74 e o São Paulo de 77. Em mais uma das competições estranhas da CBD, os mineiros venceram o São Paulo nos pênaltis na final. O Atlético também venceu 2 Copas do Brasil em 2014 e 2021, e também uma Supercopa do Brasil em 2022, vencida nos pênaltis em cima do Flamengo. Internacionalmente, os primeiros títulos do Galo foram em 92 e 97, com o bicampeonato da antiga Copa Conmebol. Mas com certeza o maior título alvinegro veio em 2013, quando conquistou a Copa Libertadores da América. Eles superaram o Olímpia do Paraguai nos pênaltis. Por fim, o 11º e último troféu até então do Galo foi a Recopa Sul-Americana de 2014, conquistada após uma vitória por 5-3 contra o Lanús. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vem a outra equipe com 11 títulos. É o Sport Clube Internacional. O Inter já venceu 3 campeonatos brasileiros, em 75, 76 e 79. Na Copa do Brasil, o clube tem uma conquista no ano de 1992. Na época, eles superaram o Fluminense na final pelo gol fora de casa. Os colorados viveram o seu grande momento em 2006, quando a equipe conquistou a sua primeira Libertadores da América. Na época, a final foi contra o São Paulo, e o Inter venceu por 4-3 no agregado. Naquele mesmo ano, Fernandão e companhia conquistaram o Mundial de Clubes, simplesmente derrotando o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho na final. Em 2007 e 2011, o Inter foi bicampeão da Recopa Sul-Americana, e em 2008 os gaúchos se tornaram o primeiro clube brasileiro campeão da Copa Sul-Americana. Aquela final foi contra o Estudiantes da Argentina. Já em 2009 veio o título mais diferente, a conquista da Suruga Bank, uma competição oficial em que o Internacional venceu o Oita Trinita, campeão da Copa da Liga Japonesa. Por fim, em 2010, o Colorado conquistou o bicampeonato da Copa Libertadores, desta vez vencendo o Chivas de Guadalajara do México na final.
E adivinha quem está logo acima do Inter com 14 títulos? É ele mesmo, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, maior rival do clube colorado. Entre os 14 títulos do tricolor gaúcho estão 2 campeonatos brasileiros. Agora falando de Copa do Brasil, o Grêmio coleciona 5 troféus, além de também ter conquistado a Supercopa do Brasil de 1990. Naquela final eles venceram o Vasco por 2-0 no agregado. Fora do nosso país, o primeiro título gremista foi logo a Libertadores de 83, um título muito disputado, conquistado em cima do Peñarol do Uruguai. Naquele mesmo ano, o tricolor gaúcho também conquistou o mundo, ao vencer a Copa Intercontinental. Na final do Mundial, eles derrotaram o Hamburgo da Alemanha por 2-1. 12 anos se passaram e em 1995 veio o bicampeonato da Libertadores, agora passando pelo Atlético Nacional da Colômbia na decisão. O tricolor entrou para o pequeno grupo dos tricampeões da Libertadores em 2017. Esta veio após o clube vencer o Lanús da Argentina na final. E por fim, o Grêmio também é dono de 2 Recopas Sul-Americanas, conquistadas em 96 e 2018. Com 15 títulos existe só uma equipe, e ela vem de São Paulo. É o Sport Clube Corinthians Paulista. O Timão coleciona simplesmente 7 campeonatos brasileiros. O clube também venceu 3 vezes a Copa do Brasil, e no ano de 1991 foi campeão da Supercopa do Brasil, na final derrotando o Flamengo pelo placar mínimo de 1-0. Internacionalmente, o seu primeiro título foi logo o Mundial de Clubes de 2000. A FIFA reuniu 8 clubes de todos os continentes, mas a final foi brasileira, entre Vasco e Corinthians, e os paulistas conquistaram o título na disputa de pênaltis. 12 anos depois, em 2012, veio o grande ano da história corintiana. Pela primeira vez, eles conquistaram a Copa Libertadores da América. O adversário da decisão foi o Boca Juniors, e o Timão venceu por 3-1 no agregado. Mais tarde, naquele mesmo ano, o Corinthians se sagrou bicampeão mundial, título este conquistado em cima do Chelsea da Inglaterra. E em 2013 veio até então o último título internacional, a Recopa Sul-Americana, título este ganho em cima do seu grande rival São Paulo. Com 17 títulos figuram mais 2 gigantes do Brasil, começando pelo Cruzeiro, o maior campeão de todos da Copa do Brasil. O cabuloso acumula 6 troféus da competição. Tratando-se de campeonato brasileiro, a Raposa é tetracampeã. E fora do Brasil, a equipe também é gigante. Sua primeira conquista foi em 1976, quando venceu a Copa Libertadores da América. Em uma final eletrizante de 3 jogos, o Cruzeiro superou o River Plate por 8-5. Quase 20 anos depois, nos anos 90, veio mais uma leva de títulos internacionais. Em 91 e 92, o clube foi bicampeão da Supercopa Libertadores. Em 1995, conquistou mais 2 títulos. Primeiro, uma Copa Ouro da Conmebol, título que veio após derrotar o São Paulo nos pênaltis na decisão. O outro troféu daquele ano foi o da Copa Master da Supercopa, uma competição que reuniu apenas clubes que já haviam sido campeões da Supercopa Libertadores. Na final, o Cruzeiro derrotou o Olímpia do Paraguai. Em 1997, o cabuloso conquistou o bicampeonato da Libertadores. Agora a vitória na final foi sobre o Sporting Cristal do Peru. E por fim, a última conquista internacional do Cruzeiro foi em 1998, quando venceu a Recopa Sul-Americana. E mais uma vez a vítima na final foi o River Plate, desta vez com direito a um 5-0 no agregado. O outro gigante com 17 conquistas é o Santos, segundo maior campeão nacional com 8 campeonatos brasileiros. O Peixe também venceu uma Copa do Brasil em 2010, quando derrotou o Vitória da Bahia na decisão por 3-2. Fora do Brasil, o alvinegro é ainda maior. Em 1962, se tornou o primeiro time brasileiro campeão da Copa Libertadores. Em uma final de 3 jogos, o Peixe derrotou o Peñarol do Uruguai por 7-4. Naquele mesmo ano, o clube também foi o primeiro brasileiro e sul-americano a conquistar a Copa Intercontinental, mundial este conquistado em cima do fortíssimo Benfica de Portugal.
Como se não bastasse, no ano seguinte, em 63, o Santos de Pelé repetiu o feito, conquistando o bicampeonato da Libertadores. Agora a vítima foi o Boca Juniors da Argentina. E na Copa Continental, mais um título. Desta vez, o Mundial veio em cima do Milan da Itália. Alguns anos depois, em 1968, o Santos venceu a Recopa dos Campeões Intercontinentais, também conhecida como Recopa Mundial. Este torneio reuniu somente clubes campeões intercontinentais, e em jogo único na final, os brasileiros venceram a Internazionale da Itália por 1-0. Muito bem, mais 30 anos se passaram, até que em 1998 o Santos vencesse mais um título internacional, desta vez a Copa Conmebol, Copa esta conquistada com a vitória mínima de 1-0 sobre o Rosário Central da Argentina. E finalmente em 2011, quase 50 anos depois, o Santos, agora de Neymar, conseguiu o tão sonhado tricampeonato da Libertadores. Na decisão, eles superaram o Peñarol do Uruguai por 2-1 no agregado. E para fechar os 17 títulos santistas, em 2012 a equipe conquistou a Recopa Sul-Americana, em uma final vencida por 2-0 contra a Universidade Chile. Saindo da praia e voltando à capital paulista, aqui está um gigante com 20 títulos. Eu me refiro ao São Paulo, um dos grandes times do continente. O tricolor paulista conquistou 6 campeonatos brasileiros. Já a Copa do Brasil, eles venceram a primeira apenas em 2023, após vencer o Flamengo por 2-1 nas finais. O soberano também conquistou uma Supercopa do Brasil em 2024, desta vez derrotando o seu arquirrival Palmeiras. Agora, fora do Brasil, o São Paulo é um fenômeno. Em 1992, 93 e 2005, o tricolor foi tricampeão da Copa Libertadores. Em 1992, derrotou o Newell's Old Boys da Argentina na final. No ano seguinte, em 93, a vítima foi a Universidade Católica do Chile. E por fim, em 2005, foi a vez de passar por cima do Atlético Paranaense. O grande São Paulo dos anos 90 e 2000 fez algo inédito até hoje entre todos os clubes brasileiros. Nos mesmos 3 anos que conquistou o tri da Libertadores, a equipe paulista também foi tricampeã mundial de clubes. Em 92, venceu a final da Intercontinental contra o Barcelona. Em 1993, foi a vez de derrotar o Milan da Itália. E por fim, em 2005, venceu o Mundial em cima do Liverpool da Inglaterra. Fora estes 6 troféus maiores, o São Paulo também já venceu muitos outros, como os 2 títulos da Recopa Sul-Americana de 93 e 94. Também em 93, o tricolor foi campeão da Supercopa Libertadores. Nesta final, eles derrotaram o Flamengo por 5-3 nos pênaltis. No ano seguinte, em 94, eles também conquistaram a Copa Conmebol, agora superando o Peñarol por 6-4 no agregado. 2 anos depois, em 1996, foi a vez de levantar o troféu da Copa Master da Conmebol, um torneio que a maioria de vocês nem sabia que existia, mas o São Paulo venceu. Naquela decisão, eles venceram o também brasileiro Atlético Mineiro. E até então, por enquanto, o último título internacional são paulino foi a Copa Sul-Americana de 2012, quando o clube paulista passou pelo Tigre da Argentina na decisão. Apesar de não conquistar um título internacional há anos, se você considerar apenas os títulos internacionais, o São Paulo ainda é o melhor brasileiro de todos, com incríveis 12 campeonatos internacionais. Agora falando do segundo colocado, ele é dono de 23 títulos, e eu me refiro ao Flamengo. O rubro-negro venceu 7 vezes o Campeonato Brasileiro. Já falando de Copa do Brasil, a equipe tem 5 conquistas. O rubro-negro também levou 3 vezes a Supercopa do Brasil. Um outro título esquecido do Flamengo é a da Copa dos Campeões de 2001, vencida em uma final cheia de gols contra o São Paulo. O Mengão tem ainda 7 troféus internacionais. O primeiro veio em 1981, com a conquista da Copa Libertadores da América. A final daquele ano foi contra o pouco conhecido Cobreloa do Chile. Também em 1981, Zico e companhia foram campeões da Copa Intercontinental. Aquele mundial foi conquistado após o Flamengo colocar os ingleses na roda e meterem 3-0 no Liverpool.
15 anos mais tarde, o rubro-negro carioca venceu ainda uma Copa Ouro. A final foi contra o também brasileiro São Paulo. 3 anos depois, em 99, veio o título da Copa Mercosul, conquistada mais uma vez contra um brasileiro. Durante as próximas 2 décadas, o Flamengo viveu de alguns lampejos de sucesso, como por exemplo o título do Brasileirão de 2009. Mas tudo mudou em 2019, quando a equipe venceu a sua 2ª Copa Libertadores e se tornou uma potência sul-americana. O título de 19 veio após uma virada espetacular nos acréscimos sobre o River Plate da Argentina. No ano seguinte, em 2020, o Flamengo venceu a Recopa Sul-Americana. E por fim, em 2022, o clube entrou na pequena lista dos tricampeões do continente. E agora a Libertadores foi conquistada em jogo único contra o Atlético Paranaense. E em último no vídeo e primeiro da lista com 24 títulos, está o Palmeiras, com uma conquista a mais que o Flamengo. O Verdão Paulista é dono de simplesmente 12 campeonatos brasileiros, o que o posiciona como o maior campeão nacional. Falando em Copa do Brasil, o Palmeiras é dono de 4 troféus. Já um outro título menos lembrado palmeirense é o da Copa dos Campeões de 2000, quando eles derrotaram o Sport na final por 2-1. Em 2023, a equipe também conquistou uma Supercopa do Brasil, vencendo o Flamengo na final por 4-3. Mas fora os 18 títulos nacionais palmeirenses, a equipe ainda é dona de 6 títulos internacionais. Em 1998 foi campeão da Copa Mercosul, na época derrotando na final o Cruzeiro por 5-3 no agregado. Já bem mais recente, em 2022, foi a vez do clube levar a Recopa Sul-Americana, após uma vitória em 2 jogos contra o Atlético Paranaense. Mas com certeza as maiores conquistas do Palmeiras são as suas 3 Libertadores. O Verdão é tricampeão da América. Em 1999, o clube paulista derrotou o Deportivo Cali da Colômbia nos pênaltis. Em 2020 e 2021, os palmeirenses venceram 2 Libertadores consecutivas. Na edição de 2020, derrotaram o Santos na final. E em 2022, superaram o Flamengo por 2-1. Aliás, por falar em Flamengo, até aqui o rubro-negro e o Verdão estão empatados em números de títulos. Então o que vai desempatar é ela mesma, a polêmica Copa Rio de 1951. Aquela foi a primeira edição do torneio, e o Verdão chegou à grande decisão. Decisão esta em que derrotou a Juventus da Itália por 3-2. Como você viu, eu coloquei títulos apenas oficiais, mas se tiver algum outro título aí que eu não citei e que você acha que é oficial, pode deixar aí nos comentários. Galera, se vocês gostaram deste vídeo, deixe o seu like e também o seu hype para divulgar. Um abraço e até a próxima.